Bom dia, dia 1º de abril, estamos nos despedindo do chalé que ficamos 2 dias com essa vista maravilhosa. Hoje o céu está encoberto, o que estava previsto, de acordo com a previsão. Bora! O dono dessa pousada, o anfitrião do Airbnb, é o Gustavo. Ele foi super gente fina, bem atencioso, toda hora mandando mensagem, pedindo se a gente precisava de alguma coisa, sugerindo dicas de passeios, roteiros, super gente boa. Nem parece que foi uma experiência do Airbnb, assim, a gente se sente em casa, é bem legal, vale a pena conhecer. O nome do lugar é Refúgio Sombra de Bananeira e fica em Morrinhos do Sul. Bom, hoje, 5º dia da viagem. O roteiro planejado é sair aqui da pousada, do chalé, e em direção a Timbé do Sul para subir a Serra da Rocinha, né? Porém, eu não tenho certeza se ela está interditada ou não. Eu vi os stories dizendo que ela fica interditada durante o dia e só liberam em alguns momentos. Então nós vamos arriscar, nós vamos até lá. Qualquer coisa a gente retorna, né, sem problemas. A viagem ela aconteceria até São José dos Ausentes, depois de subir a serra. Ficaríamos lá fazendo uma pernoite para conhecer alguns lugares, algumas cachoeiras. E depois seguiríamos para Chapecó no último dia, que seria amanhã no dia 2. Mas se os planos derem errado hoje, nós vamos voltar para Chapecó hoje mesmo. Ou se tiver o tempo muito ruim, né? Porque lá é no meio do mato também, muita estrada de chão, e com esse tempo úmido, com essa chuva, não vale, acho que, o risco nesse momento. Apesar de nós estarmos descansados, ontem era 2 da tarde e nós já estávamos de volta no chalé. Aí aproveitamos bem o chalé, tem uma banheira de hidromassagem, deu uma boa de uma relaxada também, deu uma renovada. E aí tomamos um vinho, descansamos, dormimos bastante. E é isso. Espero que dê tudo certo e vamos fazer o que a gente estiver confortável, sem arriscar muito, né? Final de viagem, não... Aquela empolgação inicial diminui, o que é bom até, né? Porque diminui os riscos também. E a gente vai ficando mais experiente também. Isso aí, bora! Saímos de Morrinhos do Sul e logo que pegamos a BR-101, a chuva começou a cair. Tivemos que parar para colocar as capas. Cruzamos Sombrio e seguimos pela BR-285, em direção a Ermo e Turvo, antes de chegar a Timbé do Sul. A essa altura a preocupação já batia. O tempo fechado e a dúvida sobre as condições de acesso à serra deixavam o clima tenso. Nós paramos ali num paradouro, tem um barzinho, Rota 285. E aí ele confirmou que a serra ela está interditada, Serra da Rocinha está interditada. Hoje nós estamos no dia 1º de abril, mas são 50 metros que está interditado, que falta finalizar. Então eles estão em obras lá, e só que é um peralzão, aí é perigoso passar enquanto tem obras. Nós decidimos seguir, pelo menos para subir até o ponto que der e depois voltar, ou tentar negociar com eles para passar esses 50 metros ali e seguir, né? Então a serra ela abre em 2 horários do dia: de manhã, das 6h30 às 7h30, ou das 6h30 às 8h, e de tarde, das 5 às 7, algo assim. Mais ou menos nesse horário, meia hora mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai ver alguma placa, né?
Timbé do Sul. Paramos aqui no posto Ipiranga, logo na entrada da início da subida da Serra da Rocinha. Ela falou que hoje não tem ninguém trabalhando, então geralmente eles deixam aberto. Vamos conferir então. Apesar dos avisos frequentes, das placas e das condições climáticas desfavoráveis, acabamos sendo incentivados pelos comerciantes locais a seguir caminho e encarar a serra. E foi o que fizemos. Só tem nós hoje subindo a serra. Opa, bom sinal. Tem um carro descendo. A cada curva, a tensão aumentava. A sensação era estranha, como se a gente estivesse burlando a lei ou sendo imprudentes. E isso tornava o trajeto ainda mais intenso. Enfim, chegamos ao trecho interditado da Serra da Rocinha. Rochas espalhadas pelo asfalto, carros e máquinas pesadas por todos os lados. O cenário era de caos controlado, mas, curiosamente, nenhum bloqueio oficial. Decidimos seguir, devagarote, atentos a cada metro, como quem anda na corda bamba, dividindo o caminho com a incerteza. De repente, estávamos sobre terra, lama e restos de rocha que haviam se desprendido das encostas íngremes ao lado da estrada. E realmente, os 50 metros que ainda faltam ser concluídos são um verdadeiro desafio para os engenheiros dessa obra monumental. Só depois de atravessar é que entendemos de verdade a gravidade da situação. Um trecho onde a natureza e a engenharia ainda estão em constante disputa. Seguimos bem mais tranquilos depois de passar o pior, mas ainda sem saber o que nos aguardava pela frente. Além de não conhecermos o local, a forte cerração tomava conta de tudo. Era como se a serra estivesse completamente engolida pela neblina, tornando cada metro um mistério silencioso. Olha o peral.
Paramos algumas vezes pelo caminho e o cenário realmente era assustador. Silêncio absoluto, nem um carro, nem uma pessoa, só eu e a Bárbara, tensos, quietos, encarando aquele vazio. Serra da Rocinha, como você nunca viu. Não vai ver nada. Nos deparamos com o último resquício de asfalto e adentramos o que parecia um verdadeiro cenário de guerra. Um campo de batalha com trincheiras, buracos e poças d'água profundas. A neblina ficou ainda mais densa e junto com ela a tensão. Por um instante pensamos em recuar, mas a vontade de seguir falou mais alto. Olha só, lama. Muita lama, o Ricardo vai ter que dar a volta. Tá bem perigoso. Eu vou ali só dar uma olhadinha, já volto. O teimoso é. Se nós chegar a cair com 300 quilos, nem nós dois levantamos a moto. Tu vai ter que vir a pé. Vem pela direita aqui que tem pedra. Pela esquerda, tua esquerda na verdade. Eu tô indo a pé e o Ricardo tá vindo ali na moto. Cuidado! Não acredito. Vai. Bora. Tá muito liso isso aqui. Aquele trecho de aproximadamente 1 quilômetro parecia não ter fim. Mas aos poucos fomos nos acostumando com o terreno, com o visual hostil e com as sensações daquele lugar. A gente tá quieto porque estamos tenso, mas tá tudo certo. Conforme seguíamos, a neblina começou a se dissipar devagar, revelando pedaços da paisagem. A brancura intensa dava lugar a formas e cores, e a gente só conseguia imaginar como seria tudo aquilo com o sol. Um cenário que, mesmo encoberto, impressionava. Próximo ao Vale das Trutas, na beira da estrada, paramos no rancho Leão Baio, um lugar totalmente inesperado, um verdadeiro cenário de cinema. E aí, cara?
Fomos recepcionados Tá pelos com guardiões do sono. local. Mas o rancho estava fechado, sem sinal de ninguém. Será que esse é o leão baio? Ou aquele? Um silêncio intrigante. Foi embora. E aí? Seguimos viagem rumo a São José dos Ausentes, agora mais confiantes, sem nenhuma intenção de voltar atrás. O caminho até lá foi simplesmente incrível. Cruzamos rios, pontes e paisagens que mais pareciam cenas de inverno na Serra Gaúcha. Caminhões carregados de toras de madeira, gaúchos de poncho e bombacha conduzindo cavalos, o cheiro de lenha queimando no ar, um verdadeiro banho de cultura local. Chegamos em São José dos Ausentes. As crianças. Banco da moto. Banco da moto. Olha a arte. Guerreira, né? Já no asfalto, cortando São José dos Ausentes, fizemos uma parada em um singelo restaurante. A comida caseira estava deliciosa, e o clima de amizade e inverno dava o tom daquele momento. Só vamos dar um pulinho na barragem do Rio dos Touros, que é aqui próximo, uns 20 quilômetros. E depois vamos seguir em direção a Chapecó. Eu acredito que não vamos chegar hoje em Chapecó, mas vamos tentar seguir o máximo que der e parar em algum lugar para dormir. Amanhã a gente sai bem cedinho, toma um café e segue para Chapecó. E ainda vai ter um meio-dia ali para descansar após viagem. Vai ser até melhor. Não, mas parece que o tempo tá limpando. Pelo menos a neblina se foi. Vamos ver quanto tá a média da viagem. 21,7 km. Já fizemos 1000 quilômetros, 1038 quilômetros até agora nessa viagem. Olha só que bonito. Quer levar umas? Mas vai colocar onde? Vai chegar lá só o fiapo, só o galho. Bastante pedra solta. Parece uma areia. Poaca. Aqui nós estamos indo em direção à barragem do Rio dos Touros, que é o mesmo esquema lá da barragem do Blang. Essa estrada aqui tá me lembrando de Jalapão. Mas vamos devagar, vai dar tudo certo. Essas pedrinhas aqui. Deus o livre. O caminho rumo à barragem Rio dos Touros era cheio de cascalho e poaca, o que aumentava a tensão da pilotagem. Gente! Mesmo com o tempo encoberto, a estrada nos surpreendia com paisagens incríveis. Confesso que nossa expectativa estava baixa, considerando as condições climáticas, mas seguimos firmes, sem desistir. A estrada continuava a nos desafiar, mas a vontade de continuar foi mais forte.
Sabe aquela história de que quando você vê uma pedrona na frente, aí você fica olhando pra ela pra desviar. E é onde tu vai parar, em cima da pedra. Já aconteceu várias vezes comigo. Você tem que olhar pra onde você quer ir, né? Touché! Ai, gente. Nossa, olha que legal. Quando avistamos o lago da barragem, foi um misto Ai, de ai, admiração e frustração. A beleza do lugar era indiscutível, mas a ponte parecia estar submersa, e pela aparência, a travessia não seria possível. Dá uma olhada ali. À medida que fomos avançando, a ponte começou a surgir diante de nós. Em alguns trechos, uma fina camada de água cobria a estrada, mas a maior parte estava seca, tornando a travessia 100% segura. A frustração então foi deixando espaço para a sensação de alívio e finalmente o prazer de continuar a nossa jornada. Não sei vocês, mas passar esse tipo de ponte nesse visual é muito massa. Saindo da barragem Rio dos Touros, vamos em direção a Chapecó. Tentar chegar hoje. Se acontecer alguma coisa, nós estiver muito cansado, vamos parar em alguma cidade no caminho. Bora! Boa viagem para nós! Apesar de já ser 2h30, resolvemos encerrar a viagem e retornar para Chapecó. Ponderamos bastante essa decisão, já que ainda teríamos mais um dia de folga, caso fosse necessário dormir em algum lugar e seguir no dia seguinte. Paramos aqui para trocar o meio de transporte, então a gente tá deixando a moto aqui. Agora vamos com esse negócio aqui. Bora! Pena que a Bárbara não quer, senão a gente ia. A viagem de retorno foi tranquila, marcada por lembranças dos momentos vividos e pela contemplação de novas paisagens. Passamos por caminhos que nunca havíamos percorrido antes. Agora são 9h05. A gente tá chegando em Chapecó. Cansados, mas felizes pela viagem. Deu tudo certo. Era para ter ficado até amanhã, mas abortamos o último dia por conta do mau tempo, né? Mas eu acho que ia cansar. Eu acho que assim foi perfeito. Não precisaria de mais um dia. E vamos ter mais um dia para descansar, na verdade, né? Meu Deus, quanta coisa para dar errado, mas que deu certo. Ao chegar em casa, o semblante era de extremo cansaço. Mas
de tranquilidade e satisfação com o fim dessa aventura incrível. Até a próxima!